Bom dia, pessoal. Como a gente já tinha conversado em aula, a partir de agora, nessa unidade, a gente vai começar a falar sobre uma estrutura dentro da célula que vai estar relacionada aí a proteger o material genético do nosso corpo. A gente já entende que os organismos vivos possuem material genético de duas formas, né, ou DNA ou RNA, e a partir de agora a gente vai ver como se comporta esse material genético na hora da divisão das células. As células precisam se dividir por alguns motivos. Primeiro, porque nós somos construídos para os seres pluricelulares, né, como nós, elas precisam multiplicar para compor aí o corpo desse indivíduo, certo? É o nosso caso, é o que acontece com a gente depois que o óvulo da nossa mãe encontra com o espermatozoide do nosso pai, e aí a divisão começa a formar uma estrutura maior que seria esse organismo inteiro, certo? Mas também existe a formação dessas células reprodutivas, certo? É um outro tipo de divisão também que existe no corpo dos indivíduos para a reprodução sexuada. Nos machos da nossa espécie se formam os espermatozoides e nas fêmeas da nossa espécie se formam os óvulos, certo? Então a divisão celular está relacionada aí com essa transmissão de características, com esse armazenamento aí de informações no nosso corpo, principalmente, quer dizer, especificamente em nossas células, certo? E essas transmissões de características vão se dando aí as configurações que a gente vai chamando de família, né? Transmitindo características genéticas dos nos descendentes, né? Nos demais descendentes. E aí eu trago para vocês as origens genéticas da minha família, né? Aqui está a minha família nuclear, com a minha mãe, pai, irmã, e uma outra irmã também que surge na nossa vida no meio aí dessa caminhada, uma prima que foi morar com a gente, que é considerada como irmã para a gente, e percebam aí as semelhanças genéticas transmitidas pelos descendentes de geração em geração. E aqui eu trago para vocês, apresento para vocês a primeira fotinha, a única que tem ainda, do meu futuro filho, né? Que está ainda na barriga da mãe. E aí vocês decidem ou percebam o quanto ele pode se parecer comigo ou com a mãe, certo? Depois, quando ele nascer, a gente vai tirar a prova disso tudo. Mas, o que a gente está vendo aqui nessas outras configurações de famílias? Características genéticas que são transmitidas de pais para filhos, e essas características transmitidas estão armazenadas lá no núcleo das células. É a partir disso que a gente vai começar a falar nessa unidade, certo? Então, para isso, para entender como é que acontece a divisão, a gente precisa entender como é que funciona o núcleo de uma célula. Primeiro, ao pensar em células nucleadas, nós estamos falando de seres que a gente chamou de eucariontes, né? Aqueles que possuem carioteca, núcleo. Lá dentro, o material genético que nós chamamos de DNA ou RNA vai precisar ser condensado. O que é que significa esse condensamento? Ele precisa ser diminuído de tamanho, tá? Porque se a gente fosse esticar um material genético de cada célula, pelo menos da nossa, por exemplo, nós teríamos aí 7 metros só por uma célula. Se nós somos feitos de trilhões de células, como é que funcionaria isso, né? Que tamanho a gente precisaria ter? Então, por esse motivo, o material genético ele precisa ser condensado para caber dentro de uma estrutura microscópica, né? Quem faz isso são essas proteínas aqui, ó, redondinhas, que são chamadas de proteínas estonas. Elas conseguem enrolar esse material genético e ele se forma o cromossomo, certo? Cromossomos são partes de genéticas nossas, né? Partes características de DNA e RNA que condensados estão aí dentro das células. Olha aqui como é que forma, como é que fica um cromossomo. Ele fica compactado e ele é formado por diversos enovelamentos, né? Diversos nós de DNA, certo? Quem faz isso são as proteínas estonas e cada DNA desse é formado através de bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas que para o DNA tem essas quatro aqui, ó: adenina, timina, guanina e citosina. Logo mais
nos próximos slides a gente vai ver o que é que significa cada letrinha dessa e como elas se combinam, certo? E no futuro, ao entender que cada 3 dessas bases no nosso material genético, a cada 3 delas, nós iremos ter a formação de proteína. São essas proteínas que determinam, por exemplo, que esses pais aqui, ó, dessem características genéticas para que todas as suas filhas recebessem aí a coloração do cabelo dessa forma, tá certo? Então, geneticamente, elas herdaram essas trincas de material genético, de DNA, e aí, quando elas precisam formar a coloração do cabelo, os ribossomos, que a gente já viu aqui para que eles servem, né, para formar a proteína, eles conseguem fabricar a coloração do cabelo dessas meninas, todos em um tom parecido, né, ruivos. Então, aqui mais uma vez, de como é formado o DNA, e eu disse para vocês que a gente vai perceber que as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, elas se comportam obedecendo uma ordem. Que ordem é essa? A adenina, de um lado do DNA, veja que o DNA tem 2 lados, né? 2 hélices, 2 cordas, 2 estruturas, tá? Essas 2 estruturas vão estar unidas. Quem une são as bases nitrogenadas. A adenina só se combina com a timina, que é outra base nitrogenada, certo? Então, se de um lado da corda tem adenina, no outro, obrigatoriamente, tem que ter timina, certo? E aqui é a mesma coisa. Quando tem timina de um lado, no outro tem que ter adenina. E as 2 outras bases nitrogenadas, né? Citosina e guanina, também elas só se unem entre si, tá certo? A citosina se une à guanina e a guanina se une à citosina. Isso é uma ordem biológica, certo? Adenina com timina e citosina com guanina. Vocês perceberam que a timina está aqui sublinhada, porque quando nós estivermos falando de DNA, nós teremos essa molécula de timina. Mas, quando nós passarmos a falar sobre RNA, para a formação de proteína, quando tiver timina, no RNA vai ter uma outra base nitrogenada que a gente chama de uracila. Você vai ver como funciona isso logo mais, tá certo? Nas próximas aulas. Bom, quando esses cromossomos estão lá dentro do nosso núcleo, eles ficam em pares, certo? Esses pares de cromossomos são pares equivalentes. Parte desses pares vieram da nossa mãe, parte desses pares vieram do nosso pai. Então, aí eles são pareados. A formação de todo esse mapa de cromossomos do humano, a gente chama de cariótipo. Todos os cromossomos responsáveis pelas nossas características, nós chamaremos de cariótipo, tá certo? Todos os cromossomos que vieram de partes de pai e parte da nossa mãe estão pareados, porque eles são semelhantes, né? Eu tenho um par de cromossomos 1, um par de cromossomos 2 e assim sucessivamente, tá certo? Esse cariótipo, gente, vai determinar também o sexo biológico dos indivíduos, né? Se no último par nós tivermos um C que tem o cariótipo XY, esse ser é um macho da nossa espécie, certo? Quando nós tivermos nesse último cariótipo, nesse último par de cromossomos, uma fêmea, ela terá 2 cromossomos X, certo? Então, quando um cariótipo que você olhar, enxergar e perceber que ele é XX, significa dizer que é uma fêmea, tá? Quando o 23º par for XX, fêmea da nossa espécie. Quando o 23º par for XY, é um macho da nossa espécie, tá certo? Então aqui nós temos um cariótipo. Os 22 pares anteriores, né,
que a gente não conversou, eles são chamados de pares de cromossomos autossômicos, ou seja, eles determinam características genéticas de todas as outras partes do nosso corpo. Cor do cabelo, velocidade de crescimento da barba, cor dos nossos olhos, dos nossos cílios, da nossa pele, tá certo? Então, todas as nossas características que não são assexuais fazem parte desses cromossomos aqui autossômicos, certo? São os 22 primeiros pares. Mas apenas um par de cromossomos, que é chamado de cromossomos sexuais, vão dar características sexuais. Nos machos, da nossa espécie, né? Nós vamos ter características sexuais responsáveis aí pelo desenvolvimento da barba, pelo desenvolvimento de pelos pubianos, pelo crescimento do ombro, pelo engrossamento da voz. E no caso das fêmeas, nós temos o desenvolvimento das mamas, o do quadril, quando essa mulher está pronta ali para parir, né? E o desenvolvimento, eu falei das mamas e de hormônios sexuais, que a gente vai ver no fim do segundo ano, tá certo? Então, nós temos cromossomos autossômicos, relacionados a todas as características do organismo, menos as características sexuais, tá bom? Para começar a falar sobre divisão, a gente precisa entender qual é o estado em que a célula se encontra. Antes da célula começar a dividir, ela precisa se preparar. Essa fase de preparação a gente chama de intérfase, certo? Nessa fase de intérfase, a célula ela não está em divisão. São basicamente o comportamento das nossas células diariamente, certo? Diariamente elas estão na intérfase, que é uma fase em que a célula está em intensa atividade metabólica, ou seja, ela está respirando, ela está ali fazendo fotossíntese, ou então ela está fazendo digerindo alguma coisa, alguma substância, certo? Então, nessa fase que a gente conhece a maior parte da célula, ela está em intérfase, ela não está dividindo ainda. Nessa fase, o núcleo está íntegro, o núcleo a gente chama de carioteca, certo? Então, esse núcleo não tá quebrado, não está fragmentado. Os nucléolos, que são as estruturas do DNA, estão ainda visíveis, conseguem ser enxergadas internamente ao núcleo. E o DNA, né, se forma em cromatina, que é uma forma de compactação menor do que o cromossomo. Ela não está assim naturalmente. Os cromossomos eles surgem na hora da divisão, certo? Por enquanto não está formando a divisão, né? Eles ficam um pouco mais afrouxados, eles ficam mais finos, menos compactados, e a gente chama essa estrutura de cromatina, tá certo? Então, nessa intérfase, a célula está ainda em atividade metabólica, ela não está dividindo. Ela vai começar a dividir já já, certo? Mas o que é que ela faz para começar a divisão? Se ela entrar no início da divisão celular, ela precisa duplicar os seus cromossomos. Quando a célula começa a entrar na fase de divisão, ela vai passar por fases dentro da intérfase, certo? A gente vai ver aqui. Começando pela fase G1. Na fase G1, vocês percebem aqui na nossa célula fantasiosa, né? Que no núcleo nós temos o material genético apenas um cromossomo simples. Veja, nós temos um centro aqui do cromossomo e uma fita para cima e uma fita para baixo. São cromossomos simples, certo? Essa é a fase G1, a fase de estrutura em que a célula vai começar a pensar em divisão, certo? Depois, se ela realmente for entrar na divisão celular, ela chega em uma fase chamada de fase S. Aqui, na fase de S, nós temos a duplicação do material genético. Olha o que acontece aqui. Aquela fita que era única, ela agora está duplicando. É um início de processo de duplicação. Porque para a célula se dividir, ela primeiro tem que duplicar aquilo que ela tem. Não é isso? Veja o que é que tem aqui na célula. Os nucléolos ainda estão. Os nucléolos ainda estão começando a se duplicar, tá certo? E
existe uma estrutura que ainda é única dentro da célula. Quando ela passa para a fase G2, que é quando ela está completamente pronta para divisão, todo o material genético já foi duplicado e com ele as estruturas as organelas que vão dividir essa célula, que são os centríolos, tá certo? A gente vai ver neste instante como é que eles funcionam. Depois da fase G2, a célula pode entrar aí em divisão celular, tá certo? Então, na intérfase, que é essa fase anterior da divisão, a célula se prepara, ela começa a duplicar o seu material genético. Porque depois de duplicado, porque ela tem 2 lá dentro, ela começa a fazer o quê? Dividir. E aí, na divisão, acontecem novas etapas, certo? Mas antes da divisão, a gente já viu aqui como é que funciona. Isso a gente chama de intérfase. Olha aqui como são as fases da intérfase, certo? Em relação à quantidade de DNA. Uma célula que tenha 2 cromossomos de cada par, a gente falou aqui, né? Um par, então ela tem 2 cromossomos. Então ela está aqui nessa fase, ó, 2Cs. Nessa fase 2Cs, os cromossomos são simples, certo? O DNA é simples. É a fase G1, a gente viu aqui, ó. Na G1, DNA simples, certo? Quando ela passa para a fase S, começa a duplicação do material genético. Então, se ela tinha 2, agora ela passa a ter 4. No fim da S, ela já tem 4. A S é todo esse processo de duplicação, tá certo? Olha aqui, ó. Na fase S, acontece o início da duplicação, é o período onde ocorre a duplicação do material genético, tá bom? Então, ela cresce, duplica, e na fase G2 nós já temos uma célula que tem já bem formados o dobro do seu material genético, tá certo? Isso tudo com o passar do tempo. Quando essa célula começar a se dividir, e ela vai gerar 2 células com metade dessas características. Então, se ela tinha 4 aqui, o resultado final das células, depois da divisão, vai ser a metade. Ou seja, vai ser um clonezinho da célula que começou. Tá bom? Então, para se dividir, primeiro ela duplica, para depois se fragmentar. E é esse o processo que a gente vai ver no sentido na forma de mitose. A mitose é a forma que as células possuem de divisão celular, gerando clones idênticos a ela, certo? Gerando uma célula idêntica à célula mãe, tá certo? Isso acontece por alguns objetivos. Quando o indivíduo só tem uma célula, os seres unicelulares, é o caso de uma bactéria, né? Elas só conseguem se reproduzir desse jeito, reproduzindo através de clonagem, né? Essa célula mãe forma uma célula nova, uma célula idêntica a ela. 2, né, no caso. 2 células idênticas. Isso é uma forma de reprodução para os seres unicelulares. Para os indivíduos que são pluricelulares, isso acontece para o indivíduo crescer. É isso que aconteceu quando você começou a ser uma criancinha pequenininha na barriga da sua mãe e você foi crescendo. O que é esse crescimento? É que cada célula sua foi se transformando em mais 2, e essas 2, e mais 2, e mais 2, e mais 2, até aí o tamanho que nós temos hoje, e que para vocês ainda que estão em fase de crescimento, que vão estar sempre em crescimento, tá certo? Ou então, quando nossa pele começa, nossa pele não, nosso corpo precisa ser renovado. Por exemplo, quando a gente toma banho, né, no banheiro, o lodo, que a gente chama de lodo, são células mortas. Mas como é que essas células são recompostas? A célula vizinha que morreu, ela se divide e cobre aí o espaço daquela que morreu. Então, nós renovamos os nossos tecidos através de mitose, de células clones, uma da outra, tá certo? É assim que acontece no nosso corpo, para indivíduos pluricelulares, mas para seres que só têm uma célula, isso também é a forma de reprodução assexuada deles, tá certo? Então vamos ver aí quais são as fases de desenvolvimento para que uma célula que tenha seu material genético consiga duplicar ele no processo de divisão e gerar 2
células idênticas à mãe, certo? Isso é mitose. Eu lembro sempre de mitose na formação de células clones. Mitose e célula clone. Quando a gente for falar de meiose tem meio, metade. Essa metade significa dizer o quê? Significa dizer que a célula que eu vou formar não tem todas as características da célula. Tem metade delas. Isso é o que vai dar origem ao óvulo da fêmea e o espermatozoide do macho na nossa espécie, tá certo? A gente chama essas duas células de gametas. A gente chega lá já já, tá bom? Vamos lá. O que acontece na mitose são fases, uma logo depois da outra, e cada fase tem uma importância, tem uma etapa que acontece, tá certo? E o que eu quero que vocês entendam é como acontece esse passo a passo. Vai ser decoreba, mas eu quero que vocês façam aí uma análise com muita calma de cada um dos passos, de cada uma das fases, e vão sempre revisando, sempre revendo esses termos, tá certo? No final a gente vai descobrir que tem uma sequenciazinha, né, uma sequência de uma frase, que dá para você lembrar pelo menos a direção da divisão, tá certo? A primeira fase da mitose a gente chama de prófase. Prófase é quando nós temos aí um início de uma condensação dos cromossomos. Antes da célula se dividir, eu disse para vocês que ela estava lá com uma cromatina livre, ela começou a duplicar o seu material genético, mas ainda assim está tudo muito desorganizado aqui dentro. Estão vendo como está desorganizado esse material genético? Quando começa a divisão verdadeiramente, existe um maior nível de compactação, formando então os cromossomos. Então, aquelas estruturas que estavam todas desorganizadas, elas começam a se organizar em cromossomos, que a gente viu lá na frente, que parece um xizinho, não é isso? Esses cromossomos aqui, ó. Esses cromossomos, certo? Então, a célula que estava com seu material genético desorganizado, agora começa a condensar. O que é um leite condensado? É um leite mais grosso. O que é um cromossomo condensado? É um cromossomo mais compacto, certo? Além disso, nessa fase acontece o desaparecimento dos nucléolos, certo? Agora a gente não tem mais uma estrutura dentro da célula que era chamada de nucleolo, tá? Essa roxinha aqui redondinha, que era um compacto de DNA, tá certo? Agora ele desaparece para que a célula possa dividir. Além disso, o que desaparece também é o núcleo, a carioteca. Veja que antes existia um núcleo delimitando aqui o material genético, e na primeira fase, que é chamada de prófase, esse material foi sendo degradado, ele foi desaparecendo, tá certo? Nesse primeiro momento, a gente começa também a perceber que para que essa célula se divida, vai precisar se formar fuso. O que é que são fusos? Lembrem aí de fuso horário, né? Uma parte do planeta tem um horário, outra parte tem outro, porque eles estão em extremos diferentes, certo? O que acontece esse fuso? Esse fuso são polos de divisão. Os centríolos que a gente conversou lá no início desse ano, que são responsáveis lá para levar a célula à divisão, eles começam a se afastar. A célula tem dois centríolos, né? Um vai para o lado direito, outro vai para o lado esquerdo, certo? Essa separação, lá no final, a gente vai ver que esses fusos vão ser responsáveis para puxar a célula e dividir ela, certo? É esse fuso quem vai dividir a célula no futuro. É a força que vai puxar. Lembre-se que os centríolos estão ligados ao esqueleto interno da célula, tá bom? Então, quando se inicia aqui na prófase a formação do fuso, nós estamos falando de uma formação de uma ponte que vai puxar e direcionar a divisão da célula, tá certo? Ela era grande assim, ela era junta, né? Quando se forma o fuso, ela vai começar a ser puxada para dois espaços diferentes
e aí sim aconteça a divisão, né? O objetivo final é o quê? Dividir o indivíduo, dividir essa célula, tá bom? Então, por isso se forma o início do fuso. Lembre-se de fuso horário. A próxima etapa, né, depois da prófase, agora existe a metáfase. E aí, para vocês entenderem e decorarem aí o nome da metáfase, também lembra de meio, né? Na metade. É na metade da célula que os cromossomos ficam aqui, ó. Todo mundo fica ali, enfileiradinho, certo? Agora, nós temos o maior desenvolvimento dos fusos. Eu tenho um fuso no norte e eu tenho um fuso no sul, certo? Eu tenho agora dois polos muito bem delimitados. Eles estão bem definidos, bem desenvolvidos, certo? E nesse momento, nós também temos os cromossomos muito bem compactados. Eles ficam muito bem espiralados, certo? E aí, esses cromossomos que ficam bem compactados se alinham. Eles ficam alinhados em que região? No plano equatorial. É só lembrar da linha do Equador. Onde é que fica a linha do Equador no planeta Terra? No meinho, né? Então é nessa linha aqui do centro, no Equador, em que ficam-se os cromossomos ali emparelhadinhos. Lá na prófase, que era a etapa anterior, eles estavam à toa, né? E o fuso estava começando a se formar. Olha aqui o fuso. Na metáfase, agora nós temos um fuso muito bem delimitado em cima, um fuso bem delimitado embaixo, e os cromossomos aqui no meio, fazendo aí, ficando emparelhados nessa estrutura. No futuro, essa estrutura que fica aqui no centro de cada cromossomo vai dividir eles. A gente vai ver já já, que é na anáfase, certo? Na anáfase, esses cromossomos que estavam unidos, tá vendo aqui uma perninha vermelha, outra perninha vermelha, unidos pelo centro, tá vendo, ó? Unidos pelo centro, que a gente chama de centrômero, tá bom? Quando o processo vai continuando a dividir, né? Essa célula vai puxar uma parte do cromossomo para baixo e uma parte do cromossomo para cima, tá certo? Essa fase é chamada de anáfase, certo? Na anáfase, aqueles cromossomos que estavam no meio, lá na metáfase, ele não estava no meio, aqui, ó. Agora eles vão ser puxados para onde? Eles vão ser puxados para os polos. Agora, essas fibras que estavam segurando aqui os fusos, né? Tá vendo essas cordinhas? As fibras que estavam aqui, elas vão começar a encurtar. Isso significa dizer que ela vai puxar o cromossomo, tá certo? E quando ela puxa nesse encurtamento da fibra, acende, ou seja, separa para os polos os cromossomos irmãos. Então, os cromossomos que estavam unidos ali no centro, aqui na metáfase, eles estavam no centro, eles agora vão ser separados. E quem está puxando? Imaginem que cada braço meu seja as fibras. E o fuso é para cima e para baixo. Então as fibras vão encurtando para puxar esses cromossomos. E aí no final ela conseguir se dividir. Então na anáfase eu tenho o encurtamento das fibras do fuso e os cromossomos eles vão se acender para os polos. Uma parte do cromossomo vai para o norte, outra parte dos cromossomos vão para o sul. Essa é a fase chamada de anáfase, tá certo? Depois, nós temos aí a fase de telófase, que é a quase final, certo? Na telófase, nós temos os cromossomos que foram puxados lá para baixo e os cromossomos que foram puxados para lá para cima, eles vão ser agora protegidos por um novo núcleo. Lembra que lá anteriormente o núcleo existia e ele foi quebrado para que a célula pudesse dividir? Quando ela está na telófase, esse núcleo agora ele volta a se formar. Só que ele não é um só, agora eles são dois, certo? Então agora eu tenho uma descondensação dos cromossomos, eles não vão estar mais tão compactados, né?
As fibras do fuso vão desaparecer, vão formar duas células aqui, ó, sem fibras puxando nada. Tá vendo que esses centríolos aqui, ó, não tem mais fibras, elas já encurtaram até o seu limite final, certo? Então, desaparecem essas fibras do fuso. Reaparece quem? O núcleo. O núcleo volta a surgir. Aqui, o núcleo voltando a surgir para armazenar esse material genético. E volta mais uma vez quem? O nucleolo, aquela estrutura roxinha interna à célula, tá? Por fim, para finalizar essa divisão, quem tem que se dividir é o citoplasma. E aí a gente chama essa fase de citocinese. Na citocinese, agora o núcleo já se dividiu. Aqui era o núcleo de um, aqui é o do outro, certo? Agora o que precisa se dividir é o citoplasma. É a estrutura interna da célula. Essa é a última fase da mitose, que a gente chama de citocinese, tá certo? Então vamos recapitular. Nós temos a primeira, antes da divisão, nós temos a intérfase, né? Na intérfase começa a se duplicar esse material genético aqui, o cromossomo está duplicando, beleza? Duplica também os centríolos. A gente viu isso lá na intérfase, vou voltar lá. Na intérfase aconteceu o quê? Aqui tinha um centríolo, agora tem dois no finalzinho da intérfase. Antes tinha pouco material genético, agora tem muito, ó, duplicou tudo, certo? Depois da intérfase a gente começa a mitose. E a mitose ela tem 4 fases, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Telófase, certo? Existe uma frase que as pessoas usam muito que é: prometeu a Ana telefonar. Prometeu a Ana telefonar. Pro é prófase, meteu, metáfase, Ana, anáfase, telófase, telefonar. Prometeu a Ana telefonar. Se você tiver em dúvida da sequência dessas etapas, você vai lá lembrar dessa frase. Prometeu a Ana telefonar. Prometeu a Ana telefonar. Prometeu a Ana telefonar. Certo? Então, prófase, metáfase, anáfase, telófase. E eu gostaria que vocês soubessem também que no final da telófase nós temos a citocinese, que é quando o citoplasma se separa. E aqui, uma célula deu origem a duas exatamente iguais a ela, tá certo? Então, nessa aula de hoje, a gente viu as fases de uma divisão celular, as fases que nós vamos ter para que uma célula tenha seu material genético duplicado e dividido, gerando clones idênticos a ela, tá certo? Então, uma célula mãe gerando clones, duas células filhas idênticas a ela, tá certo?